Muito bom dia para você que segue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, a gente segue agora com o Momento Cidade Entrevista, hoje conversando, recebendo o presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Bruno Lambreta, vereador do PSDB. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia a Bruno Lambreta, nosso entrevistado de hoje, e também a Mário Flávio. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, André, Vitória, Bruno, Risoni, tá por aqui também, todos os ouvintes. Vamos acompanhar mais uma entrevista aí com o Bruno Lambreta. Desejar bom dia também a Vinícius e Elaine na técnica. Vereador e presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Bruno Lambreta, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a nossa bancada, os ouvintes e os caruaruenses. Bruno, bom dia. Bom dia, André Santiago, bom dia, Vitória, bom dia, Mário Flávio, Elaine na técnica, junto com o Vinícius, Risoni, nossa superintendente de comunicação, que está aqui nos acompanhando, Renata Torres, todos que fazem a Rádio Cidade, mandar um abraço também para Adolfo, para Rodolfo, e especial para todos os ouvintes, né, da Rádio Cidade. É sempre um prazer vir participar do Cidade Entrevista, né, e todos os internautas que seguem as redes sociais da Rádio Cidade, em especial ainda às vésperas do aniversário de 167 anos da nossa amada Caruaru. Presidente Bruno Lambreta, a Câmara Municipal de Caruaru, nesses 167 anos, mas principalmente nesse último mandato, nessa última legislatura, como é que você pode descrever a Câmara Municipal? É uma Câmara que concorda em tudo com o Executivo Municipal? É uma Câmara que discorda, que diverge? Como é que você pode descrever a Câmara Municipal nessa última legislatura? André, só uma informação importante, né? A Câmara de Caruaru, esse ano, está completando 175 anos. Porque o Poder Legislativo ele surgiu antes do Poder Executivo, inclusive, né? Ainda durante a província. Né? Então, esse ano, em agosto, a gente celebra essa data importante, do que mostra o tamanho e a importância do Poder Legislativo, né? Que ele surge antes para tomar as decisões e responder pela população na época da província ainda, antes do Poder Executivo ser constituído. Quando a Câmara surge, ela era de Bonito ainda ou já era um passo para a emancipação? Ela já surge, quando ela já surge em Caruaru já, né? Ela já surge institucionalmente em Caruaru. E era onde era a relação com o Império, e em seguida que 167 anos, no caso, 8 anos depois é que surge o Poder Executivo junto com os outros poderes. Então, você me pergunta sobre o papel do Legislativo. Acho que a Câmara tem feito seu papel institucional do ponto de vista do que lhe cabe, né, dentro do acompanhamento das ações do Poder Executivo, sejam com a fiscalização, com a autorização ou não dos atos, com a aprovação ou não das matérias, e sendo também um importante canal de interlocução, né? Porque os parlamentares, o vereador e a vereadora, ele, na verdade, de fato, ele é o político mais próximo do povo. Ele está no dia a dia com as comunidades, ele recebe essa demanda permanentemente e transforma essa provocação em matérias, sejam projetos de leis, indicações ou requerimentos, né? E, obviamente, nesse acompanhamento das ações do Poder Executivo. Então, quando se diz, não, tudo é aprovado diante de uma discussão importante que precisa existir, né? Primeiro, dentro de uma matéria que o Poder Executivo envia para a Câmara, passa primeiro pelo crivo técnico das comissões, né, para avaliar a legalidade, a legitimidade dos projetos, para depois isso ser discutido e deliberado no plenário, ou não. Né? Então, a Câmara tem feito, de fato, seu papel de acompanhamento, né, e dentro do que lhe cabe nessa relação institucional do papel do Executivo e do Legislativo. Ô Bruno, a gente vê em outras, pegando gancho nessa pergunta do André Santiago, a gente vê, se você comparar, por exemplo, a Assembleia, né, a governadora tem uma dificuldade enorme. Hoje é uma Assembleia dividida, né, metade está com a governadora, outra metade ou está na oposição ou está na independência. E aqui em Caruaru, a gente vê muito essa... Por exemplo, o prefeito Rodrigo esteve aqui terça-feira. E assim, foram muitas mensagens com críticas à zeladoria.
E por tabela, muita gente criticando o papel dos vereadores, né? Que os vereadores não fiscalizam, por ser uma Câmara extremamente governista. Como é que vocês estão trabalhando com essa crítica com relação às comunidades de vocês, né? No dia a dia? Falando inicialmente sobre a Assembleia, a gente tem que lembrar que teve um processo eleitoral em 2022, né, e uma base de apoio, ela se inicia numa relação, na própria eleição, né, a ex-prefeita e hoje governadora do estado, Raquel Lira, quando ela apresenta seu nome, que ela disputa a eleição no primeiro turno, lembra muito com a situação que ela teve quando foi eleita prefeita em 2016, e inclusive em 2016, do seu palanque, do seu grupo de apoio, não fez nenhum vereador na época. Depois ela teve, com a relação política, construir uma base de apoio. Né? Já agora para a Assembleia foi muito parecido, só que aí ela elegeu, né? O PSDB teve 3 deputados estaduais eleitos, e daí em seguida construiu uma base de apoio, e a oposição, né, foi uma eleição muito acirrada, com grupos, né, muito polarizados entre 4 candidaturas totalmente competitivas, que qualquer uma delas em tese tinha totais chances de vencer o pleito, e a população escolheu o melhor projeto, que é o projeto da governadora Raquel Lira. Então ela precisou, também isso leva um certo tempo, também construir uma base de apoio. Desde que o posicionamento da oposição, a oposição se consolidou, né, na própria eleição, né, muitos que hoje compõem a eleição foram oposição a ela, inclusive. Então isso é um processo político que ao longo do tempo vai sendo amadurecido num relacionamento. Já na Câmara a gente tem um pouco o inverso disso, né? Em 2016 foi construída a primeira base de apoio, né, num relacionamento com a então prefeita Raquel Lira e Rodrigo enquanto vice-prefeito, né? Vai para uma reeleição, essa base se amplia, né? E depois, quando vem a transição, né, de Raquel para Rodrigo consegue avançar e ainda ampliar a base de apoio, né? Nós chegamos agora recentemente a termos 21 na base, né? Com uma mudança eleitoral nas filiações partidárias. Tem hoje formalmente, veja, oficialmente hoje quem se posicionou como vereadores de oposição são Fagner e o vereador Mandusson, a vereadora Cátia das Redeiras. O partido não está na base, né, no conjunto político hoje do prefeito enquanto pré-candidatura, mas não se posicionou, né? Eu pelo menos não vi nenhum tipo de posicionamento dela, ela se posicionando enquanto oposição ou governo, exemplo. Então é uma relação diferente. Agora, o que a população é importante acompanhar o dia a dia da Câmara, porque o fato de você ter uma base mais ampla, isso também dá muito mais responsabilidade e traz também uma responsabilidade grande para o gestor, porque veja, são 20, acompanham o dia a dia da Câmara, as sessões, o debate, as matérias apresentadas, essas reivindicações que colocou da zeladoria, isso é transformado em matéria legislativa através de requerimentos. Através de debate na tribuna, o vereador de base, ele não quer dizer que ele não pode fazer observações, fazer críticas, chamar a atenção, e isso acontece no dia a dia da Câmara. Então tem esse lado. Qual é a relação de diferença? Claro que a gente sabe que a oposição tem um papel importante, mas a oposição, ela na relação política, ela não tem a mesma relação com a gestão que um parlamentar de base tem. Todo mundo sabe disso, é em qualquer parlamento. Não é só nas câmaras, nas assembleias é dessa forma, como também no Congresso. Mas que a base de governo, hoje, ela faz seu papel de fiscalização, de acompanhar, de cobrar, de reivindicar, de apontar caminhos. Ô Bruno, você acha que nesses anos, né, que você está à frente da presidência da Câmara, você tem tido assim, um papel meio que crucial assim, para aliar os vereadores em torno do governo Raquel, governo Rodrigo? Veja, Vitória, eu sou, né, eu faço parte da base de apoio, mas eu tenho hoje uma grande responsabilidade, primeiro dada pela população quando eu fui reeleito em 2020, e depois dada pelos meus pares, né, no primeiro biênio, 16 colegas, né, apontaram, me encaminharam para gerir junto com os outros membros da mesa a Câmara Municipal de Caruaru, e depois em seguida a gente, dentro de uma construção coletiva muito madura, toda a mesa foi reconduzida para o segundo biênio por unanimidade. Eu faço parte da base, mas o que é que a gente estabelece? O papel que cada poder tem. Enquanto presidente, a gente estabelece. Agora, é claro, né, eu acho que vocês acompanharam, o Mário, tanto o André, eu tenho uma certa habilidade
ao longo dessa minha história política, né, já está completando 16 anos, de buscar interlocução, de buscar o diálogo, de buscar conversar, né? Eu tive a honra de fazer parte, enquanto líder do governo da administração da prefeita Raquel Lira, então prefeita Raquel Lira, e do vice-prefeito Rodrigo Pinheiro. Então isso você constrói uma relação de entendimento. Então a gente busca contribuir e sempre com um propósito, não é porque é o governo, é porque o alvo é a cidade. O propósito é a gente melhorar a vida dos cidadãos de Caruaru, da cidade da Zona Rural. Então eu tenho esse perfil, né, um perfil que eu considero, que eu acho que é importante, né, no momento que a gente vê tanta turbulência na política, acho que o diálogo é o melhor caminho para a solução. Ô, Bruno, Só uma dúvida, André. Se você for reeleito vereador, você não pode concorrer à presidência ou da legislatura poderia normalmente? Essa discussão, ela existe, uma discussão jurídica, por conta de uma decisão do STF. Né, eu sinceramente não tenho pensado nisso, a gente está na Mas condição. poderia? Em tese, sim. O vereador e presidente Bruno Lambreta, você disse que foi o líder do governo, né, na época do governo da então prefeita Raquel Lira. Atualmente não tem um líder do governo oficial, né? Mas, de certa forma, você faz esse papel, digamos assim, abre aspas, extraoficial. Não. Foi uma decisão... E outra pergunta, nesse mesmo sentido, é ruim não ter um líder do governo? Atrapalha os trabalhos? Veja, isso foi uma decisão que a então prefeita Raquel Lira, né, na sua reeleição, porque essa decisão ela vem da relação do Executivo. Né? O Executivo reúne sua base e é uma provocação, inclusive, do chefe do Executivo para a Câmara. Da mesma forma que a oposição se posiciona. No pleito de 2020, após a eleição da mesa executiva, né, a oposição naquele momento se reuniu e direcionou o então vereador Fagner Fernandes para ser o líder da oposição ao governo da gestão de Raquel e Rodrigo, né, essa segunda gestão. Que, inclusive, eu pegar um ponto, a gente não vê Fagner fazendo uma oposição, digamos que ferrenha, né? Não, mas teve essa indicação, né, a oposição era composta por Cardoso, por Perpétua, por Fagner e por Anderson Corrêa no primeiro momento, né? A prefeita, naquele momento, tomou a decisão de não apresentar, não indicar ninguém para a liderança do governo. Então, todos passaram a ter um papel importante, no caso, os 19, né, que compunham a base, passaram a ter esse papel. Então, ela entendeu naquele momento que não havia necessidade de indicar um líder do governo. Depois, com o tempo, né, o vereador Anderson Corrêa assumiu a posição de independência, inicialmente, e depois, posteriormente, houve uma decisão do vereador Fagner Fernandes de abrir mão da liderança da oposição. A oposição ficou composta, mas também sem a representação de um líder. Nesse caso, eu não faço esse papel de líder, né? Então, o prefeito Rodrigo Pinheiro também seguiu no mesmo caminho, né, de não apresentar uma liderança no governo, até por também a própria oposição não ter uma liderança, né? Mas não de tem ter oposição, um embate. não tem oposição, né? Ô Bruno, aí isso é uma avaliação de vocês. Pegando gancho aí nessa discussão, veja, as grandes confusões envolvendo Raquel e a Assembleia, o que a gente ouve, eu não sei se você já ouviu, porque às vezes existe uma blindagem, as pessoas, às vezes elas não gostam de falar, mas o que a gente ouve é Caruaru pensa que Raquel pensa que a Assembleia é a Câmara de Caruaru. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi, acho que o pessoal aqui já ouviu também. Sem dúvida. Que ela fazia o que queria, em termos de coisa. Lá os vereadores não cobravam e por aí vai. É assim mesmo, né? Raquel tem essa dificuldade, porque se acostumou com a Câmara de Caruaru e tem dificuldades na Assembleia agora ou não? Veja, assim, eu tenho uma relação com Raquel, porque eu convivi com Raquel desde o seu início, enquanto ela apresentou seu nome, né, em 2010, quando ela apresentou. Além da gente ter uma relação pessoal lá de trás, de adolescência, tudo, né, depois ela foi seguir seus caminhos enquanto delegada, enquanto procuradora, enfim. Mas quando ela apresentou seu nome em 2010 para disputar a Assembleia Legislativa, eu acompanhei o projeto dela na época, né? Ela se apresentou a Caruaru e a gente estreitou mais os laços do ponto de vista da relação política, né? De entender, de começar a compreender mais como ela pensava, da sua forma de enxergar a gestão, naquele momento enquanto mandato de deputada, mas como ela vê a política, né?
que é um instrumento de transformar a vida das pessoas, e de fato é. Então, eu tive essa facilidade de ter essa relação. Depois de 2014, a gente caminhou em caminhos diferentes, e depois de 2016, no segundo turno, a gente se reaproximou, e ela já como disputando o segundo turno, né, para a eleição de prefeito pela primeira vez. Então, eu peguei muito esse passo a passo. Então, quem consegue conviver com ela mais próximo, entender o que ela pensa para a cidade e hoje está pensando para o Estado, facilita na relação. Quem não tem, às vezes, dentro da forma que ela quer gerir, que ela decidiu, como ela entende que a política precisa ser exercida, isso pode gerar alguns choques de realidade, porque a gente, no parlamento, é uma casa plural. Hoje são 49, né, deputados e deputadas, que cada um, claro que o objetivo é melhorar a vida do Estado de Pernambuco, mas tem muita coisa envolvida, tem questão de regiões, tem questão de cidades, então, muita gente, alguns colegas lá foram colegas dela enquanto deputados, alguns, mas acredito que a grande maioria não conviveu com ela politicamente do ponto de vista de relacionamento para compreender isso. Mas eu acho que isso, com o tempo, né, ela já tem avançado nisso. Ela também teve uma grande... Porque ela assumiu o Estado com um sentimento de mudança. Então, se fosse para continuar tudo do jeito que estava, ela não era governadora do Estado hoje. Mas Raquel, com a gênese socialista do PSB, foi eleita deputada 2 vezes pelo PSB, só não foi candidata a prefeita pelo PSB porque o PSB não quis. Não quis, isso. Muda em quê? E se você olhar a pauta de Raquel, tirando uma questão outra mais liberal, mas é uma pauta muito parecida com a do PSB. Mas veja, nós tivemos 4 candidaturas competitivas. Então, se tivesse tudo bom, o candidato do governo teria sido governador. Não era uma continuidade? Mas no final quase que Danilo Cabral chega, viu? Não, mas não chegou. No segundo turno. Sim, mas não chegou, mas veja as 3 candidaturas de oposição, que inclusive iniciaram um projeto comum. Né? Naquele movimento do Pernambuco, os 3 começaram a iniciar o projeto juntos, com exceção de Marília, mas Anderson, Raquel e Miguel começaram um processo de discussão política no Estado do mesmo tamanho. Depois foi que se separaram, cada um com seus programas de governo, mas representando a oposição. Deve ter tido algum acordo ali de múltiplas candidaturas? Não, e até o tamanho que cada um tinha, né? Os 3 prefeitos naquele momento, né? Ela prefeita, eles 2 também prefeitos, com avaliações gigantescas, né? Um em Jaboatão, nas 3 principais cidades, né? Uma da região metropolitana e as 2 maiores cidades do interior de Pernambuco. Então, cada um ali foi montando sua linha, mas sempre mostrando um sentimento de mudança do pernambucano, porque quando você soma os 3, né? De certa forma, Marília também representava a oposição ao governo de Paulo Câmara. Então, ela mostrou, ali foi uma resposta do sentimento de mudança do pernambucano. Então, ela está mexendo em situações e fazendo ajustes dentro do modelo de gestão que existia já há 16 anos, né, que trazem consequências, trazem discussões, mas eu não tenho dúvidas... Mas eu estou falando do sentimento do povo, não, estou falando do governo de Raquel. Mudou em quê? Não, eu acho que tem tido avanços. Eu acho que tem tido avanços já em avanços significativos dentro da postura do que ela pensa, de alguns avanços com relação a como ela enxerga a questão da própria educação, do plano que ela visa. Isso aconteceu em Caruaru. Então, como é que explica, veja, sai uma pesquisa no fim do ano, coloca a Raquel como a lanterna dos governadores, como a mais mal avaliada. Sai uma, recentemente, na região metropolitana, 62% da população rejeita a Raquel. E a bolha seria o Agreste. Quando sai do Agreste, é muita dificuldade. O que é que explica isso? Uma mudança leva tempo. Mas são quase 2 anos. Não, tudo bem, mas os resultados já estão começando a vir. Olha os anúncios chegando. Programa de creche. Programa Caruaru mesmo é um exemplo. Você vê... Mas é ordem de serviço, Bruno. Sim. Ordem de serviço para chegar no ponto demora muito. Você levou... Você entende, você passou pela Câmara, o processo público, do ponto de vista administrativo, ele é muito complexo. Um processo licitatório, a nível de cidade, ele já é. Com essa nova lei de licitação, ela tem encurtado o tempo agora, né? A nova lei. Mas, veja, ela teve... Você vê contrato vigente, uma série de fatores que mostra que o Estado não estava bem, por isso que se mudou.
Então, isso leva um tempo. Ela leva, como qualquer administrador, quando não tem... Porque com de Paulo, a transição do governo Eduardo Campos e no final, né, com o João Lira, para Paulo Câmara foi mais tranquilo. Era o mesmo grupo. Ninguém tensionou. Se ajustou a alguma coisa, mas era um governo de continuidade, não era um governo de mudança. Agora é um governo de mudança. Então, para mudar, você tem que mexer na estrutura. Você mexeu nas pessoas, você mexeu na concepção e na visão da política. Então, é claro que leva um tempo. Agora, esse tempo, né, eu acredito que agora, a partir, já começou a dar esses sinais dos resultados do que se planejou em 2023, para que agora, acho que já começou esses resultados, Caruaru já está começando a sentir esses resultados e a região também, mas acredito que o segundo semestre agora, muitos mais resultados do que ela planejou chegarão na porta dos pernambucanos. Bruno Lambreta, presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Câmara Municipal de Vereadores, é o convidado de hoje do Cidade Entrevista, que vai fazer um rápido intervalo. Mande a sua pergunta para o WhatsApp Cidade 998780997. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Tem a salgada e a doce, que são as tradicionais. Chocolate, whey é opção demais. E a caramelizada com amendoim. A pipoca Bocos foi feita pra mim. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Se olha no espelho e não gosta do que vê, que tal uma rotina de autocuidado e assim fazer as pazes com a autoestima? Em Nara Cabeleireira, você encontra uma equipe preparada para te ajudar a refletir o melhor da sua imagem. Por que aceitar menos? Abrace a beleza que você merece. Cidade 99.7. Rádio Cidade. Na cidade, 11h28. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje conversando com Bruno Lambreta, presidente da Câmara de Vereadores e Vereadoras de Caruaru,
Olha, tem uma mensagem aqui de Rafi Delon, está dizendo o seguinte: bom dia, parabenizar o trabalho do presidente Bruno Lambreta, que vem comprovando uma pauta administrativa muito positiva dentro do Poder Legislativo de Caruaru. A Sudene estará propondo, junto à nossa Câmara Municipal, a intenção da criação da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara de Vereadores de Caruaru. Um abraço, Rafi Delon, que é assistente da Coordenação de Apoio Administrativo do gabinete da Sudene. Bruno. É uma satisfação receber essa mensagem, nos falamos, né? A gente tem conversado por telefone, rapidamente a gente se encontrou pessoalmente e essa semana ele me ligou para apresentar essa proposta. Inclusive eu já estou discutindo internamente com a minha equipe para apresentar, né? A gente vai amadurecer. Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma comissão permanente. Isso. Desenvolvimento econômico, eu acho que é importante, indústria e comércio, discutir o terceiro setor. Eu acho que é extremamente importante. A gente está organizando, ele vai dar um pulinho lá na Câmara para a gente discutir isso, né? Amadurecer e fazer essa construção. Acho que Rafael é um jovem que está com um papel importante agora também na Sudene, né, que também discute muito Caruaru e a gente sempre troca ideias, é uma pessoa que eu admiro e a gente vai sentar, vai discutir. Eu já estou me organizando para que a gente possa apresentar essa proposta para que a Câmara aprecie. Abraçar meu amigo Nenel da Boa Vista, que está aqui nos estúdios. Manuel Benevides, né? Manuel Benevides, né? É o famoso Nenel da Boa Vista. Nenel. Mandar um abraço para meu amigo Abidoral Bida, que está acompanhando a entrevista. Abidoral? Abidoral, é isso. Tá certo. Olha, o Fagner Cavalcante está mandando mensagem. Grande aqui. amigo. Pergunte, por favor, ao presidente da Câmara com relação aos motoristas por aplicativo. Se ele vê a categoria como... Eita, perguntinha boa aqui, viu? Se ele vê a categoria como clandestina ou para ele, mesmo sem regulamentação, temos grande valia para o desenvolvimento da cidade. É a pergunta do Fagner Cavalcante aqui, Bruno. Eu acho que é importante essa pergunta de Fagner, né? Eu acho que vocês acompanharam, a gente recebeu recentemente uma provocação do Sindicato dos Mototaxistas para discutir algumas ações, né, que eles provocaram de reivindicações, com uma série de fatores, né, principalmente com relação à fiscalização. E a gente fez essa interlocução junto ao Poder Executivo, conversamos com o prefeito, conversamos com o presidente da MTTC, né, Coronel Nóbrega, e esse encontro aconteceu essa semana, né, com o prefeito e os membros do sindicato, onde se avançou, né, nas discussões. O prefeito também fez um balanço e apresentou ações que têm acontecido na cidade que impactam na mobilidade, né, também para essa categoria importante. E, evidentemente, se falou, né, o sindicato provocou sobre a discussão sobre os aplicativos, mas essa discussão, ela tem uma discussão que você tem que obedecer um ritmo de uma legislação que chegou a ser discutida, o governo federal quase pautou e definiu, mas diante de uma... Porque é muito complexo, né? Porque... Bruno, falando em complexidade, veja, amanhã ia ter um protesto dos mototaxistas e você... conseguiu o meio de campo lá. A habilidade. A habilidade não só para fazer a Câmara virar toda do governo, mas também impedir o protesto do mototaxista. Foi que você falou com o pessoal lá para que essa galera se acalmasse? Não, na verdade, não teve de impedir. Qual era? Um protesto ele acontece quando você não é ouvido. Esse é o sentido do protesto. Você grita porque você não está sendo ouvido. A partir do momento que você é ouvido, abriu-se uma linha de discussão e de negociação com a categoria foi ouvida. Agora vai se aguardar os próximos passos dentro do que foi discutido na reunião. Foi esse o sentido. Então a interlocução foi isso. A reclamação sempre é uma reclamação recorrente, que é o clandestino, principalmente. Isso, mas veja, é porque tudo está sendo... Porque eles têm... A gente tem que entender que eles têm uma legislação, né, o mototaxista, que passou por esse momento lá atrás, há quase 30 anos, de ter a clandestinidade e se buscava a regulamentação deles, né, a regularização, e foi quando isso aconteceu. Seu pai era vereador nessa... Quando teve essa discussão, mas a regulamentação dele só veio já em 2009, eu já estava na Câmara. Uhum. Né? Eu já estava na Câmara quando veio a regulamentação, né, quando criou todas as regras, e toda lei, evidentemente, quando ela é aprovada, depois, ao longo do tempo, ela pode ser aprimorada, né? E é o que é essa discussão. Eles têm uma legislação e eles sendo atingidos. Mas a gente entende, dentro do impacto econômico, a gente tem que entender que esse crescimento dos aplicativos, isso teve muito impacto provocado pela pandemia.
É mais fácil de lidar com os aplicativos ou com os mototaxistas, e ainda eu vou colocar outro, os loteiros. Veja, com o Adolfo da Boninha também. Quando você tem uma representação formal, o ano passado, em outubro aproximadamente, a Câmara foi provocada naquela discussão que houve sobre os aplicativos, regulamenta, não regulamenta, o prefeito chegou a discutir isso, porque estava uma discussão nacional acontecendo e estava se buscando um caminho. Porque no início, lá atrás, quando o aplicativo começa, na legislatura passada, na verdade eles buscavam a regulamentação. Depois da pandemia, depois que como cresceu e a sociedade se reinventou, é isso com delivery, todo mundo se reinventou, então esse papel mudou. Então, né, o impacto econômico que todo mundo sofreu, muitas pessoas perderam o emprego e o motorista de aplicativo encontrou nesse caminho, e a gente tem que entender a importância disso. Eles precisam trabalhar. Agora, evidentemente, numa discussão mais ampla, quando você não tem uma representação formal, a gente até recebeu, na época, um representante do sindicato estadual, que tinha a ver com a plataforma. Então, é muito amplo isso. Então, você não tem no caso do mototáxi, não, foi o sindicato que provocou. Né? Mas o prefeito tem tratado isso com tranquilidade. Assim, não existe uma legislação nacional. Nacionalmente não se definiu, porque é vem de cima a baixo. Mas você acha que é importante essa regulamentação para a categoria? Veja, o que eu acho é que precisa ser bem construído, né? Porque é muito complexo. Em outubro, foi na semana que eu fui para Brasília. Eu e o vereador Anderson Corrêa. Acho que andamos lá em uns 8 Ubers. Estava naquela vai, não vai. A gente começou a perguntar, porque a discussão estava em Caruaru e a gente começou a consultar. Acho que 80% não queria, do jeito que estava sendo proposto naquela época. Acho que a gente andou nos 8 ou 10 Ubers, mais ou menos. Veja como é complexa a discussão. Vocês perguntavam, pessoal. Perguntavam o que é que vocês acham, qual o impacto. Lá não era regulamentado. Tem algum lugar que já é no Brasil? Oi? Tem algum lugar que já é? Eu acho que aconteceu em alguns municípios, quando tinha a possibilidade, alguns municípios ficaram com a abertura de regulamentar. Alguns me parece que regulamentaram. Mas você não tinha nada consolidado, e se tivesse sido no início, e mesmo que tivesse já acontecido lá atrás, toda lei precisa de atualização, de ajustes, né? Toda lei precisa de ajustes, mas eu acho que é um debate que precisa ser amadurecido. O que se discuta, a gente tem que entender que em todo lugar tem um bom profissional e um mau profissional. Tem os profissionais de aplicativo, eu uso, minha esposa usa, minha filha usa. Quem é que não usa um motorista de aplicativo? A gente usa o ônibus, usa o táxi, usa a mototáxi. Tudo é oportunidade, e também tem a discussão dos valores, né, do consumo, do direito de ir e vir. Agora, evidentemente que a preocupação do sindicato são alguns abusos que acontecem por alguns, não são por todos, né, principalmente nessa discussão, porque há uma discussão também que diz que só tem, na própria legislação federal, permite o de carro, de 4 veículos de 4 rodas, mas não permite o de moto. Então, assim, é uma discussão. E a preocupação com a segurança. Porque, de toda forma, você consegue, por mais que o aplicativo ali você está indicando, mas tem a ver com segurança. Um mototáxi que ele tem um colete que ele está identificado. Há um questionamento dos mototaxistas também com outros motoristas que usam o colete falso, uma coisa que não tem controle. Isso gera uma insegurança, inclusive. Né? Então, a discussão é nesse sentido, mas nada contra ninguém. Pelo contrário. A gente tem que encontrar soluções para resolver o problema e não aumentar os problemas. Veja, quem manda aqui um abraço para você é a Cris Magalhães do Transforma Caruaru. Um abraço, Cris. Mandando aqui um abraço para você. Nanazinho disse que não pôde conferir. Levou falta. Foi, mas está aqui mandando um abraço para você. Também quem manda aqui um abraço, está acompanhando a entrevista, é o Kleber Figueiredo, que é advogado, diz que amanhã tem o melhor racha de Caruaru, é o racha dos Passas. É o seu, Mário? Não, é o do teu irmão, de Diego. Ah, de Diego, tá certo. Mas eu tô lá, né? Só não consegui amanhã, mas eu irei em breve. Bom, Diego, gostaria de saber sobre o calçamento das ruas. Posso questionar? Pode. Porque a rua onde moro, já pedi tanto ao Bruno Lambreta para interceder por nós. Posso ter esperança? Rua Arlinda Cordeiro Galvão, bairro Jardim Boa Vista. Meu nome é Patrícia. Inclusive, pegando a pergunta do Patrício, lá no início... Patrícia. Da Patrícia, perdão. Lá no início, Bruno, a gente estava falando sobre essas reivindicações e de requerimentos com relação a ruas, calçamentos, que comumente são feitas, né, pelos vereadores, mas como é uma Câmara muito governista, a Patrícia faz a reivindicação dela.
Vocês têm feito esse trabalho de solicitação, requerimento ao governo municipal? Geralmente, por exemplo, separa-se por bairros, né? Como tinha Edmilson do Salgado, enfim. Como é que está sendo feito esse trabalho, esse tipo de reivindicação que a Patrícia mandou a mensagem? Patrícia, bom dia mais uma vez. Importante. Veja, qual é o nosso instrumento? Patrícia me solicitou requerimento e fica no processo de discussão com o executivo, que a gente solicita e quem executa é o executivo. O parlamentar não executa, né? Então isso a gente sabe, isso tem a ver com orçamento. Por isso que Caruaru, ao longo dos anos, ela tem melhorado a sua capacidade de arrecadação própria, para que possa ter uma receita além do que são as receitas, né, de FPM, das receitas oficiais. E a gente tem um déficit muito grande, porque a gente cresceu de uma forma muito desordenada no passado. E, inclusive, por fragilidade da própria legislação que existia. Então, você abria um loteamento, você pegava uma área, porque era assim a regra. Não regularizava nada, não dava entrada em prefeitura, nada, não tinha obrigatoriedade, começava a vender os lotes. Aí vende o lote, depois ficava para o município, aí não tinha saneamento, não tinha infraestrutura, não tinha iluminação, não tinha nada. E eu não estou questionando o cidadão que comprou o lote, porque a iniciativa do lote é você ou fazer um investimento, mas principalmente você, quem paga aluguel, construir uma casa para você residir. Na lei, né? Eu acho que você exatamente. Aí não tinha fiscalização intensa, então as coisas foram acontecendo, a cidade crescendo, Caruaru é uma cidade regional, e essas dificuldades foram vindo. Ao longo do tempo, né, depois criou-se esse novo modelo, que são os loteamentos mais regularizados, né, que foi quando a legislação já começou a apertar. Não, você vai abrir um loteamento, você tem que entrar com as licenças, tudo. Ele tem que ter, no mínimo, saneamento básico, água, calçamento e iluminação. Ótimo. O primeiro passo foi importante. Tivemos alguns exemplos, né, que aconteceram aqui na cidade. Só que aí também faltou na prefeitura, na época, um poder de fiscalização maior. No projeto era tudo muito bonito. Vou dar um exemplo do que aconteceu no Xique-Xique, que hoje é bairro Andorinha. Eu digo Xique-Xique porque é um complexo, né? O bairro Andorinha foi até eu que denominei, a pedido dos moradores da associação do Andorinhas, que o Andorinhas 1 e 2 surgiu antes dos residenciais Xique-Xique, inclusive. Era promessa de imobiliária. Lá um empreendimento surgiu, prometia que aquele acesso que existe hoje seria feito pelo empreendimento. Nunca foi feito. Ficou depois de uma articulação. Então, a gente tem esse desafio, o gestor tem esse desafio. Então, eu faço o requerimento, a gente articula. A gente, ao longo desses últimos anos, autorizou Finisas, que foi justamente muito focado na infraestrutura, para melhorar a infraestrutura da cidade, por falta de recurso suficiente para suprir todas as necessidades de infraestrutura que a cidade tem. Então, fica nesse desafio. Aí entra no planejamento do bairro, Jardim Boa Vista. Algumas ruas foram pavimentadas lá. Faltam outras, como em outras comunidades faltam. Só pegando gancho aí nessa fala, na solicitação da ouvinte, e também nessa sua fala dos bairros que estão solicitando o calçamento, porque não dá para contemplar. Veja, a gente fez a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito e todos, à exceção do Rodrigo Pinheiro, criticaram o investimento de 14 milhões na Avenida José Rodrigues Jesus, porque de acordo com eles era melhor pegar esse dinheiro e investir, por exemplo, nessa rua que a ouvinte Patrícia mandou aqui, que aquela avenida já está pronta. É só uma questão de embelezamento da cidade. Vocês são cobrados, eu acredito. Vereador, olha, como esse tipo de mensagem aqui. Não era melhor pegar esse dinheiro e investir não na periferia da cidade? Isso é uma discussão complexa. Eu entendo, claro que a periferia, mas tem tido muito investimento. Lá no bairro Indian Novos, bairro Antônio Liberato, vários bairros Rendeiras. Vai ter agora uma nova etapa que vai contemplar Maria Auxiliadora, o bairro Luiz Gonzaga, que sempre muitos criticaram aí, o bairro Luiz Gonzaga esperou calçamento, e quando foi feito calçamento lá foi feito, inclusive, sem saneamento, passaram o calçamento, não tiveram a responsabilidade, e justamente por isso que muita dificuldade no bairro de Luiz Gonzaga. Então, para fazer calçamento, desde que Raquel Rodrigues assumir, só faz se tiver saneamento. O Rodrigo avançou ainda mais agora, que só faz se fizer drenagem. Então isso tem um custo, isso tem um cuidado, mas a obra vai durar mais. Veja, a Avenida Brasil teve que ser refeita, uma obra que com menos de 5 anos ela já estava dando problema.
Ou vocês discutiram... Jesus, ela Não, mas ela tem problema. Mas, assim, veja, a gente tem as entradas da cidade. Foi uma obra muito importante. Tem 30 anos aproximadamente, a Avenida José Rodrigues de Jesus, junto com a Agamenon, que não tinha a mesma beleza que tem hoje. Era as principais entradas da cidade, mas, inclusive, o impacto da Zé Rodrigues vindo da 232 foi muito mais impactante naquela época. Então, a José Rodrigues é para ser um parâmetro como a Agamenon? Eu acho que aí foi uma decisão administrativa que se tomou. Ela está muito comprometida, né? E assim, essa questão de manutenção, você também, se você for pegar o custo que é uma manutenção, você está dando manutenção em via permanente, isso não é barato. Então, pegue ao longo do tempo, há quanto tempo a Zé Rodrigues está comprometida. Tapa buraco? Vai, conserta, aí estoura. Aí drenagem que não está bem feita. Então, além do impacto, do tamanho que Caruaru é, todo mundo aqui chega, quando fala, eu fui em Campina Grande, a avenida é bonita, quando chega, tudo mais, todo mundo tem essa impressão. Não é só a questão do embelezamento, é a questão da importância da obra para a cidade, da chegada da cidade. Com certeza, aquelas áreas que tem ali, com certeza do impacto econômico, vários empreendimentos imobiliários estão naquela área, né, que estão acontecendo, vai fortalecer isso. Então, vem um investimento depois. Tinha pessoas que criticavam a Via Parque. Ah, não, fazer a Via Parque, para quê? Vá perguntar ao morador da frente da Via Parque quantos comércios foram gerados, mais de 500 empresas formais foram realizadas. Isso não está gerando recurso para o município. E bom, estava como ela estava, degradada, abandonada. Está entendendo? Então, assim, é uma discussão política. A gente tem que respeitar quem pensa diferente. Eu respeito. Mas eu acho que, nesse momento, acho que foi uma decisão importante, como outras, os 100 milhões, várias ações de infraestrutura que estão acontecendo e, na sua grande maioria, na periferia da cidade. Ô Bruno, pegando um gancho, né, nessa pergunta de Mário, dos pré-candidatos, a gente entrevistou todos, né, e Armandinho, ele disse que os vereadores eles não conseguem fiscalizar como deviam, né, as obras da prefeitura, e também ele criticou o destino desses recursos, por exemplo, como o Davi de 140 milhões poderia ser dado para outras coisas. E aí ele fez esses críticas dizendo que os vereadores não fiscalizam, por isso que os recursos não vão para onde eles deveriam ir também. E também ele fez uma crítica ao Finisa, que ele até gravou um vídeo no Instagram, não sei se você viu, né, criticando que a prefeitura ia gastar mais e o que a população ia pagar seria praticamente o dobro do que do que a prefeitura pegou de empréstimo. Aí eu queria que você comentasse sobre esses assuntos. Olha, veja, eu discordo, né? Mas a gente vive numa democracia que precisa cada vez mais ser fortalecida, mas eu discordo da posição dele, né? Eu acho que o Finisa, os 100 milhões que foram autorizados agora, você tem que calcular o impacto que essas ações geram, não só, claro, primeiramente na população, principalmente na população, mas que geram na cidade como um todo. Eu vou dar um exemplo. A obra que está acontecendo lá na comunidade de Chicuru, a obra de asfaltamento que está chegando nesse primeiro momento, vai chegar até Chicuru, já está quase concluída, e no segundo momento será até Lajeado do Cedro. Várias obras nesse sentido tinham feito em todos os distritos, o quarto distrito não tinha sido atendido. Se tentou através do governo federal, mas teve dificuldade, o Ministério da Integração, nós provocamos, o prefeito tomou a decisão, vamos fazer Chicuru com recurso do Finisa, aproximadamente 5 milhões. A obra está quase pronta, feita com drenagem, inclusive as outras que foram feitas no passado, inclusive se você for observar, até o Muricy está sendo corrigido agora, ele está vindo com a linha de drenagem, que fizeram a obra na hora, não fizeram drenagem, aí como o asfalto dura? Aí vai dizer que o asfalto não presta. Está entendendo? Então, veja, a gente tem que entender certas situações para a gente entender a importância das ações, né? Aí quer dizer que não vai ser importante, o recurso do Finisa vai ser feito para o Santo, onde tem, provavelmente, na zona rural, o maior escoamento da agricultura familiar. O setor produtivo lá é muito forte naquela região do Pau Santo. Quase 9 milhões será do Finisa. Não é importante a obra? É importante a obra. Para escoar a produção, para dar o direito melhor de ir e vir do cidadão da zona rural, questão de segurança. Então, veja, criticar muitas vezes, é claro, você tem que saber lidar com crítica. Mas aí você diz 100 milhões. Primeiro, a capacidade de endividamento do município de Caruaru é de 1 bilhão, junto à Caixa Econômica. Inclusive, ele falou também vários dos juros. Vários
vários municípios do Brasil tentaram e não conseguiram. Muitos. Foram poucos que conseguiram por conta dessa capacidade. Aí você está tratando de uma cidade que está trazendo investimentos importantes que vão gerar receita no município. Então, vês aí, os supermercados. Eu não vou citar nome, né, para não questão de comercial, mas veja a quantidade de investimento que tem chegado para gerar emprego. Vai gerar receita também. Vai para onde a receita? Para os cofres do município. Para gerar o Estado de Pernambuco, grande dos investimentos que acontecem no Estado são muitas vezes através de financiamento do governo federal. Então, veja, isso é uma habilidade que o gestor tem que ter e uma capacidade de gestão para ter. Agora, vá checar as contas da prefeitura, está tudo enxuto, está tudo cobrindo, tudo certinho, e ver o que essa obra gera para a população. Então, isso é uma necessidade. Porque senão, se você tivesse recurso federal e estadual que chegasse a contento, não precisaria fazer. Não é verdade? Então, eu discordo. Eu acho que o Finisa, todos os Finisas que vêm acontecendo nesses últimos anos, eles deixaram marcas importantes. E com relação à fiscalização da Câmara, eu acho que ele não acompanha o dia a dia da Câmara. Se ele tivesse tempo para assistir à sessão terças e quintas, e o que é o trabalho de cada parlamentar, talvez ele não tivesse isso. Né? Porque não é, não faz, não fiscaliza. Como não fiscaliza? Acompanha o dia a dia, tem um SAPL, ele gosta muito da questão digital, das matérias que são apresentadas, que são feitas, propostas pelos 23, não só pelos membros do governo, mas pelos membros da oposição. Então, para você criticar, você tem que acompanhar o dia a dia. Então, acho que os vereadores estão fazendo seu papel. A gente vai para um pleito esse ano, que cada um vai apresentar, todos são pré-candidatos, e a população é que vai decidir. Como ele está apresentando o nome dele, a população de forma legítima, e a população vai decidir, ele enquanto pré-candidato. A gente está conversando com o Bruno Lambreta, presidente da Câmara Municipal de Caruaru. A conversa está boa, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. Está falando muito de executivo. Queria falar também de legislativo. Tem obra também, né? Acontecendo, né, do Legislativo, a nova sede da Câmara, qual o status dessa obra, e também amanhã tem homenagem ao presidente da Câmara, vereador Bruno Lambreta. A gente volta já com o Momento Cidade Entrevista desta sexta-feira. Amanhã, Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Participe da Jornada de Saúde São Gabriel. Dr. Oscar Barreto e equipe vão dar todos os detalhes sobre cirurgia bariátrica. Dia 25 de maio às 9 horas, no auditório do Shopping Difusora, com atração surpresa. Entrada 2 kg de alimentos não perecíveis. Ponto de arrecadação e troca de ingressos na Clínica São Gabriel, em Caruaru. Realização: Grupo São Gabriel. Chegamos na etapa final da declaração do Imposto de Renda. E se você ainda não fez a sua, você tem até o dia 31 de maio. Procure o seu contador e solicite a destinação para o ICIA. Você não pagará nada a mais por isso. É simples e seguro. Mas atenção, a sua destinação só chegará ao ICIA se você nos enviar o DARF e o comprovante de pagamento no WhatsApp 819-9588-3555. ICIA. Juntos, somos mais fortes. Cada batida de coração conta uma história, gera esperança, revela humanidade. É o ritmo que nos move, é a poesia da vida, envolta no tecido da ciência, cantada em tons de coragem, dedicação, estudo e evolução. Somos seres da aurora e do crepúsculo, presentes desde o nascimento até o último suspiro. A enfermagem permanece essencial enquanto corações continuarem a bater. Uma campanha do Sistema Cofem-Corens para a Semana da Enfermagem. Unicompra é mais que um supermercado, porque tem mais para você. No Hortifruti você pode fatiar a sua fruta e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres, cortes especiais e selecionados. Na padaria, de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno e uma confeitaria completa. Nossos restaurantes têm pratos elaborados por grandes chefs. Pizzas, massas e até comida japonesa. Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais para você. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade.
Na cidade, 11h54. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista com Bruno Lambreta, presidente da Câmara Municipal de Caruaru. Ele é o primeiro-ministro, é? É. Ele e Anderson, né? São dois. Ele tem o primeiro-ministro do Executivo, que é Anderson, e o primeiro-ministro do Legislativo, que é Bruno. Do Parlamento. É, do Parlamento. Por favor, pergunte a Bruno Lambreta, pedir só para que o nosso presidente seja rápido. A Ismaela, gostaria de saber como funciona após um projeto de aprovação na Câmara, porque foi solicitado para o bairro Maioria Auxiliadora projeto de uma praça na rua Renato José de Moura. Foi aprovado o projeto pela Câmara, mas que até o momento ainda não obtivemos resposta. O local é cheio de mato, animais, ratos, timbus, escorpiões, chega às nossas casas. Timbu tá liberado, né? Timbu tá liberado. Timbu tá liberado. Deixa o timbuzinho. Não mata o bichinho, não. Porque aquilo ali tem uma função importantíssima na cadeia alimentar dos animais. E o timbu come escorpião, come cobra, come a peste toda. No futebol também, né? Como as... futebol, o timbu tá mal. Bruno, como é o nome dela? Ismaela Silva. Certo. Eu não sei se ela tá falando, ela inclusive mandou uma foto de um gabiru aqui. Eu não sei se ela tá falando aqui da questão de se foi um requerimento ou se foi um projeto mesmo de uma praça. Eu acho que foi um requerimento. Nesse né? caso de projeto, não é projeto, né? É um requerimento, né? Que pode até ir um anteprojeto apontando, né? Alternativas. Assim, é o que a gente estava discutindo anteriormente, a questão de recursos, né? O vereador, a vereadora recebe a provocação, formaliza o requerimento e fica ali insistindo, é onde vai discutir com o secretário, vai buscar alternativas. Hoje a gente tem uma legislação importante que é as parcerias privadas que o município tem feito, muito bem feita, a legislação, né? Agora através de mitigação, tem o modelo também através de encontro de contas com o IPTU. Então você tem relações com o setor privado nessas parcerias para diminuir o impacto, principalmente nessas questões de áreas verdes, né? Que é uma área de convivência. Outra pergunta aqui, o Alberto da Rua Preta, ele disse que a Via Parque não tem 30% totalmente concluída. Pede atenção a isso. E ele faz uma pergunta, rapidinho, Bruno. Bruno preferia ser o vice ou prefere ser reeleito vereador? Alberto, né? Alberto, sobre a Via Parque, né, a gente tem uma parte que eu acho que vai ser concluída brevemente, que é aquela parte da Cidade de Jardim ali, na chegada da Cidade de Jardim, da pavimentação, de alguns ajustes precisam ser feitos. E está na fase de conclusão, já que aquela parte está chegando no Alto do Moura, né, ali pela Vila do Aeroporto, que era uma área também muito degradada. Então ela não está totalmente concluída ainda, né, mas lembrando, foi recurso FINIS, então esse recurso, a empresa só é a medida da execução, então existe um cuidado com isso. E com relação a qual foi outra que ele observou? Vice ou reeleição? Veja, eu sempre disse, eu acho que já disse aqui algumas vezes, você ser lembrado sempre é importante, né? Então, a gente fica lisonjeado com a população quando coloca essa questão de discussão de vice. O prefeito já tem falado sobre isso, mas a gente é pré-candidato a vereador. Eu acho que eu tenho um compromisso com a população através da Câmara, né? Eu me sinto muito lisonjeado, né, de estar nesse momento. Estamos concluindo essa legislatura, então a gente é pré-candidato a vereador, mas eu fico lisonjeado com a lembrança de Alberto. Manda um abraço aqui para Felipe Cabeça, para Alexander, para Zé Carlos, que estão nos ouvindo. O professor Antônio Cesário manda um abraço para você também aqui. Um abraço, professor. Agora, antes de falar da Câmara, rapidamente, como o Mário disse, como membro ou integrante do PSDB, você prefere alguém do PSDB para a vaga de vice ou de outro partido? E os nomes de Luana e Deise? Ou Aline Tiburcio, que se especularam muito que seria Luana, Deise, Aline e até mesmo o seu nome, como a gente até tinha falado aqui em outras entrevistas. Chapa puro sangue ou de outro partido? E abrangendo a pergunta, você tem uma relação muito boa com o Toninho. Teve aquela celeuma do prefeito com o Toninho, mas aí o prefeito teve aquele... Não, já foi tudo pacificado, ele tem o direito de ser candidato, não sei o quê. Será que não tem a possibilidade também, mais na frente, de uma junção com dessas, por exemplo? Tenho um grande respeito pro Toninho, é um jovem, né?
tem um staff político, né? Tony foi prefeito, foi deputado federal, foi deputado estadual, foi vereador, tive a honra de conviver com o Tony enquanto vereador. Então, tem uma história marcante em Caruaru, né? E Toninho está iniciando essa história, né? Apresentou seu nome em 22, não teve esse, mas segue aí discutindo Caruaru, acho que é importante. Faz parte, né? São membros de uma legenda importante e está nessa discussão, né? Então, tem uma relação hoje de ter uma relação de apoio junto à governadora do estado, né? E essa discussão, acho que é uma discussão muito mais partidária, que o prefeito está nessa condução, junto com a própria governadora. Então, acho que essa maturidade política, ela se vive todos os dias. A cada momento ela pode mudar em algumas circunstâncias, mas eu acho que a relação de respeito existe, cada um com o seu papel. E sobre o PSDB, nós temos nomes importantes, né, dentro, né, nós somos na própria chapa proporcional, né, só da Câmara são 10 pré-candidatos a vereadores, né, para disputar a reeleição, e também dentro da própria filiação do partido. O partido, desde 2016, quando chega a prefeitura de Caruaru, a então prefeita Raquel Rodrigues enquanto vice, em uma chapa por sangue, inclusive, né, do próprio PSDB. Depois essa chapa é reconduzida e hoje o Rodrigo tem dado continuidade também com a liderança do PSDB municipal, né, através do presidente Pedro Augusto. Então, vocês citaram, né, são três mulheres que têm feito um trabalho importante, né, guiados pelo prefeito, né, tanto Deise deu sua contribuição, se desincompatibilizou, fez um bom trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A Aline Tiburcio vem fazendo um grande trabalho à frente da Secretaria da Educação, e Luana Marabaúco também. Então, são nomes, né? O prefeito vai discutir isso, existe uma aliança, existe partidos importantes que estão acreditando no projeto de continuidade do prefeito Rodrigo Pinheiro, e isso vai ser discutido. A gente ainda tem prazo, né? A gente tem muito tempo aí, tem um São João importante que já está acontecendo na zona rural, mas que vai se intensificar aí ao longo desses próximos 30 dias e, consequentemente, a política se anima também. Ele deu um sorriso e eu acho que vai ser no São João, a divulgação do vice ou da vice. André, eu tô achando. Nós temos prazo de convenção, André. Presidente, falando agora sobre obra do Legislativo, qual o status, qual o andamento da nova sede da Câmara Municipal de Caruaru? Importante, né? Inclusive, recentemente a gente teve 2 visitas, a gente fez visitas lá com o próprio prefeito, o pessoal da sua equipe, ele queria conhecer a obra, né? E como estava a obra está com aproximadamente com 30% de sua execução, já foram aplicados aproximadamente R$2 milhões de recursos próprios da Câmara, né? Então, a gente está nesse otimismo, né, acompanhando de perto, a obra está seguindo um rito. A gente, essa semana, inclusive, teve reuniões com a diretoria da empresa, junto com o fiscal. Nós temos um fiscal, um engenheiro contratado, né, que ele é quem acompanha a obra, acompanha toda a execução, o planilhamento, enfim. E a gente teve lá com o prefeito, tivemos com os vereadores também, vários colegas vereadores, a gente teve lá para dar uma visita. Vocês também, a gente pode depois marcar para vocês visitarem. E a gente está otimista, foi uma decisão que a gente tomou, junto com todos os colegas vereadores e vereadoras. Eu acho que precisa acontecer. Realmente, o prédio atual ele já deu sua contribuição enquanto para o Poder Legislativo. 90% dele é próprio do município já. Só aquela parte do jardim plenário que é alugada. A gente tem discutido isso, inclusive, com o prefeito Rodrigo Pinheiro. À medida que a Câmara sai, o que vai acontecer lá, acho que tem que continuar servindo a população de Caruaru por ser um prédio de 90% próprio, que pode ser desapropriado, o que falta desapropriar, e continuar servindo a população. Agora, tem orçamento para concluir, e qual o ano, mais ou menos? Qual é a previsão? E outra pergunta ainda nesse sentido, Bruno for reeleito, mas não for presidente da Câmara, isso dificulta o andamento da obra? Veja, a obra é do Poder Legislativo. Nós tomamos isso como decisão, como missão, junto com todos, da gente dar esse start, né, que precisava acontecer, né, mas a obra é do Poder Legislativo, a obra não é de Bruno Lambreta. Eu dei, junto com meus colegas agora, um pontapé inicial, e a gente espera que a próxima mesa diretora dê sequência a isso, porque é um projeto para Caruaru, é um projeto para o povo, é uma Câmara para contar com... Hoje o plenário vai contar, hoje nós temos aproximadamente 47 lugares no plenário atual, passará a 150, a imprensa terá seu lugar de trabalho digno, como deve ter, com estrutura, né, os gabinetes com estrutura, os servidores com estrutura,
área de estacionamento para os vereadores, vereadoras, para a população, para os servidores, dentro de uma avenida importante, de um equipamento institucional vizinho, foi iniciada a obra do muro da sede da Polícia Federal. Depois tem o IML, que a governadora já se comprometeu em concluir a obra. Né? Então, tudo isso pensado em frente ao bairro mais populoso da cidade. Então, pensado de poder atender todo o conjunto de ações. A população, em primeiro lugar. Segundo lugar, o trabalho dos parlamentares com a equipe e todos os cidadãos que vão ter um lugar mais adequado e que aquele equipamento vai ser mantido para a população através da prefeitura. Decidir o que é que vai implantar lá depois. Bruno, para a gente finalizar, amanhã, 167 anos de Caruaru, tem muitos motivos para comemorar, mas o presidente, Bruno Lambreta, também vai ser homenageado justo no aniversário de Caruaru. Que homenagem é essa? De quem é a propositura? Enfim. André, eu acho que amanhã, né, a gente celebra 167 anos da Princesinha do Agreste. Ela precisa ser reverenciada. Muito tem acontecido na cidade, né? Não só todos os atores envolvidos da sociedade, todos os segmentos trabalham arduamente para que Caruaru se desenvolva. Né? O poder público, através do Executivo Federal, Estadual, Municipal, a Câmara de Vereadores, o setor privado, a imprensa, né? Todos os setores da sociedade, para que essa cidade continue sendo o que ela é. Uma cidade acolhedora, uma cidade que hoje é a segunda maior cidade do interior de Pernambuco, legitimamente, que gera oportunidades para toda uma região. Por isso que o coração de Caruaru é muito grande. Né? Tudo que você pensa em Caruaru não é só para o povo de Caruaru, é para o povo da região. Polo econômico, polo de saúde, polo de educação, polo de serviço. Então, é esse o desafio. Né? Agora, para isso, a gente precisa cada vez mais trabalhar incansavelmente. O Poder Legislativo tem feito sua contribuição nesse sentido, para que essa cidade possa cada vez mais cuidar melhor dos seus, não só de quem aqui está e de quem vem aqui. Então é esse o desafio e a gente vai celebrar isso com muita alegria. Amanhã tem uma programação tradicional, né, o hasteamento da bandeira lá na sede do Poder Executivo, depois a missa, depois o corte do bolo lá na prefeitura e também entregas importantes já foram anunciadas pelo governo do estado e pela própria prefeitura que a gente vai participar e eu me sinto muito lisonjeado, né? Foi iniciativa do vereador e meu amigo, professor Jorge Quintino, de apresentar, né, a medalha 18 de maio, né, que é a principal honraria na casa. Várias personalidades importantes já receberam essa honraria. Eu me sinto muito lisonjeado de ter tido, não só pela iniciativa de Jorge, mas por ter tido a unanimidade de todos os pares. Né? Vai acontecer amanhã às 18h30 lá na sede da Câmara. E o meu sentimento é só de gratidão, né? Eu, ao longo desses pouco mais de 16 anos, já vi tantas solenidades, né? Já acompanhei, mas estou muito lisonjeado de poder, agradecer a Deus, de amanhã estar lá e poder receber essa honraria, entrar, né, pelaquela porta, né, para receber uma honraria, né, que tantas personalidades, Onildo Almeida, João Lira Neto, própria governadora Raquel Lira, o próprio prefeito Rodrigo Pinheiro, Bernardo Barbosa, o grande mestre, né, tantas Fernando Lira, tantas personalidades importantes, Luciano Ferreira, tantas personalidades importantes, né, que Azulão receberam essa honraria. Então, me sinto muito lisonjeado e sintam-se todos convidados. Muito bem, agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Bruno Lambreta, agradecer a Risoni Santos, jornalista, Nenel da Boa Vista também aqui. Bruno, muito obrigado, parabéns a Caruaru, parabéns a você pela homenagem também ao professor e vereador Quintino, né, que fez a propositura, e até uma próxima. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, mais uma vez, de vir aqui no Cidade Entrevista, em especial, né, numa semana especial, num mês especial de comemoração do aniversário de Caruaru. Agradecer a presença de Nenel, de Risoni, nossa superintendente de comunicação. Agradecer a você, Vitória, a Mário, que eu pensei que o Mário hoje vinha com a camisa do Náutico, a Vinícius, a Elaine, e a todos que fazem a Rádio Cidade. Tá de recesso. A meus amigos, Adolfo e Rodolfo, a todos que fazem a Rádio Cidade, mas agradecer principalmente a população, né, que participou, que contribuiu, que criticou, que cobrou. Né? Eu acho que esse é o papel, essa é a responsabilidade que nós temos.
E mandar um abraço, né? Desejar um grande feriado para todos, esse feriado especial que é o aniversário de Caruaru. Viva Caruaru, pelos 667 anos. E é só convocar, viu? Não demora muito tempo, demorou muito para voltar, viu? Vitória Oliveira. Agradecer a Bruno Lambreta pela entrevista, a você, André, e também a Marco Aurélio. Muito bem. Mário Flávio. Marco Aurélio não, Mário Flávio. Eu troquei, Mário Flávio. Está em assuntos acadêmicos. Não, Vai mandar um abraço para o professor Marco Aurélio. Eu pensei que a última vez que Bruno veio aqui foi quando o André estreou no Cidade de Entrevista. Isso, pé quente. Eu vim no primeiro Cidade de Entrevista. Foi, verdade. O professor Marco Aurélio na sexta-feira não vem porque ele dá verdade. aula. Isso. André, só reforçando com a população, né, os nossos ouvintes que continuam mandando mensagem aqui pro Bruno. Renata também. A gente amanhã tem uma programação para lá de especial. Estaremos com o nosso andado móvel, né, que é o nosso ônibus estúdio lá na sede do Poder Executivo, na Prefeitura, para transmitir o programa Manhã Cidade de lá, às 8 da manhã, mostrar o hasteamento das bandeiras, depois a missa, o corte do bolo. Também estaremos com o Sebastião, né, nosso forrozeiro aqui de Caruaru, lá com uma programação bem bacana. Enfim, Renata Torres, toda a equipe estará lá amanhã acompanhando essa solenidade. Então, às 8 da manhã, muita música, muita interação e mostrar os detalhes dessa cobertura aí do aniversário da emancipação política de Caruaru. E agradecer ao presidente da Câmara por ter vindo aqui, Risonilha, né, toda a galera que está aqui acompanhando também a gente, mandando mensagem. E segue aí a programação musical da Rádio Cidade. Para relaxar com a programação especial aí de Mário Flávio, depois toca todas com Elaine Santos e lá em cima tem o Top Mix Cidade com Cacá Lima, Scarlett Lima, né? Então, parabéns a Caruaru pelos seus 167 anos e amanhã a programação especial, cobertura especial aqui da Rádio Cidade 99.7. Parabéns, Caruaru. Na força do ódio, mas tapado. Se não pega pesado, não tem resultado. Só alcança o objetivo quem se esforçar dobrado. A vitória é consequência da... Manhã